Oi Pedro, vou deixar essa série de tutoriais gravados para você e qualquer dúvida você pode falar comigo. Vou tentar ser o mais didática possível, assim. E aí vou fazer uma sériezinha mesmo, então cada vídeo vai ser explicando um pouco em detalhe cada coisa, sabe? Que você precisa saber, assim. Mas aí nesse primeiro eu vou dar um geral. O primeiro passo, assim, que você vai dar de cara com essa interface aqui, você vai fazer o login. Posteriormente com o seu e-mail, mas por enquanto com o e-mail que eu te passei, porque eu preciso ter acesso. E aqui você tem o seu site, tem o seu nome. Quando tá com esse azulzinho de Pro é porque é o seu pacote, né, que você comprou. Então você basicamente vai clicar aqui e você tá dentro do editor do seu site. Então aqui você tem as páginas, página de erro, a página de work, ela tem duas páginas. Tem essa página, né, de cases, e aí dentro dessas páginas tem todas as páginas. Então aqui em cima nessa parte superior você pode ver todos esses projetos. Porém, essa é uma parte que mexe na estrutura do site, não diz respeito à inserção de conteúdo, enfim. Aqui é essa parte de estrutura, então se eu quero mexer na estrutura desse site, aqui tem um painel e eu posso mexer. Eu não vou me ater a essa parte porque eu acredito que você não vai mexer em estrutura. Se você tiver qualquer problema com a estrutura, você pode falar comigo e aí eu te ensino no futuro, ou mesmo eu pego e faço pra você se for algum tipo de erro, alguma coisa. Mas no geral aqui você consegue visualizar. Aqui a gente tem a homepage, aqui a gente tem as layers, aqui os assets. Então aqui tem um pouco de código. Essa parte toda de código que eu coloquei, não precisa mexer nisso. O mais importante que você precisa saber tá aqui na parte superior, que é realmente a parte que você vai usar. Então aqui a gente volta para aquela dashboard, que seria esse início aqui que volta. Isso é caso a pessoa tenha mais sites publicados, tá? Clicando aqui de volta, a gente entra no seu site. O que você precisa saber tá bem aqui. Se eu seleciono aqui, ó, CMS, é aqui que você vai mexer. Esse é todo o conteúdo do site e é a única parte que você precisa mexer para editar seus projetos. Então, clicando aqui, eu tenho algumas coisas acontecendo. É uma interface bem legal, assim, ela é bem fácil de mexer. Você pode dar uma assustada no início, mas com certeza é melhor do que a plataforma que você estava mexendo. Então, assim, aqui você tem as categorias dos seus projetos. Vou começar por elas porque é um campo mais curtinho. Você pode tanto adicionar mais uma categoria, mas eu não recomendo porque isso pode mexer com a estrutura, quanto alterar. Então, se um dia eu quero mudar um pouco aqui a forma como eu tô mexendo nesses projetos, né, categorizando esses projetos, então eu posso mexer. Aqui tá live porque ela tá publicado, então sempre fica com esse verdinho de live. Se a gente mandar para draft é porque ela vai sumir. Então você não precisa necessariamente apagar, porque tem um trabalho feito, mas você pode clicar em draft para ocultar. Então tudo que tá em draft está ocultado. Aqui a gente tem case studies, na verdade são os seus projetos. E aqui tem todos os projetos que estão no site, ó. Aqui eu posso mudar a ordem daquela página principal, tá? Mudando aqui assim. Inclusive de next project. Então você vai ver que, por exemplo, aqui eu tenho comercial, 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 depois music video, depois content, depois stage design, um seguido do outro, não tá misturado, sabe? Tipo, a gente tem um de comercial, a gente tem um de music video, a gente tem um de content, porque eu preferi manter essa ordem aqui pra você drag, tipo, pra você conseguir mexer de uma forma fácil, só arrastando e jogando, sabe? Então, por exemplo, esse é o primeiro projeto, Hide and Seek, que é o primeiro projeto da categoria comercial, né? A primeira de music video é No One Dies From Love. Então, você pode mudar, por exemplo, a primeira da categoria vídeo vai ser, na verdade, o último que eu adicionei, sei lá, pegando leve. E aí eu boto aqui pra cima. E agora, depois de comercial, vem music video. Então, esse vai ser o primeiro vídeo da categoria pegando leve. Então, a gente muda um pouco a ordem por aqui. Então, quando você falou, eu queria que o projeto da Volkswagen aparecesse primeiro do que, sei lá, o da Budweiser. Então, por isso que ela tá aqui em cima. É por aqui que eu mudei a ordem dos projetos, sabe? Só arrastando
eles e mudando essa ordem. Acho que dá pra entender bem dessa maneira. E aí, aqui você consegue ter uma visualização geral. Então, o principal, né, que é tudo fica aqui. Então, status live, se a gente jogar para draft, você vai ver que ele vai ser ocultado. Aqui eu posso mudar a categoria desse projeto, mas eu não recomendo mudar nada por aqui. Acho que é só para você visualizar, sabe? Enfim, só para você visualizar tudo que a gente vai abrir agora. O Framer mudou, então isso é uma nova visualização. A gente não tinha essa visualização toda aqui. A gente abria o projeto e é assim que eu recomendo você fazer. É uma visão muito mais fácil de você editar, porque é como se fosse um grande formulário. É isso que você precisa saber. Aqui a gente tem o nome do projeto, beleza. Aqui a gente tem o que a gente chama de slug, né? Que é como o site, e aqui tá bem explicadinho, na verdade, pedrobolo.com/work/ e aí o nome do projeto. Normalmente a gente copia aqui e a gente joga aqui e aí ele mesmo já transforma, porque precisa ter esse tracinho, né, para o navegador ler. Aqui no caso não está com o nome do projeto, está com o nome do cliente. Eu prefiro colocar o nome do cliente, porque quando a pessoa, sei lá, pesquisar, enfim, isso é uma questão de pesquisa de barra, enfim, como vai aparecer ali em cima, pedrobolo.com/work/EasyJet, porque eu acho que você tem clientes mais que as pessoas vão associar melhor do que o nome do projeto, enfim, detalhe. Aqui ele está publicado, então está live, então isso também é bom para você ver, quando eu ensinar você a adicionar um novo projeto, que o projeto está realmente publicado, ele tem que estar verdinho, tá? Então quer dizer que ele está aparecendo no site. Então se por acaso você fez tudo, Bia fez tudo certinho, mas aqui está aparecendo draft, então é por isso, você tem que publicar. E aí eu vou ensinar, mas essa é uma etapa mais pra frente. Aqui a gente tem a categoria, você vai escolher. Ele pode ir para stage design, ele pode ir para qualquer outra coisa, ele está em commercial. Aqui você tem o link muito específico do Vimeo, que eu também vou fazer um vídeo explicando como que você pega esse vídeo, esse link específico lá no Vimeo. Mas aqui eu já deixei na descrição tudo que você tem que fazer. Então, copiar e colar exatamente esse link aqui. Então, você vai copiar esse link que vem até aqui, o 0. Só que aonde está ID vídeo, que é o ID do seu vídeo, você vai substituir pelo número que eu te ensinei a pegar num outro vídeo. Então, você vai assistir o vídeo de como inserir um novo projeto, né, de como copiar esse link lá do Vimeo. E aqui você vai substituir exatamente onde está pedindo. Então, é uma questão de copiar, colar aqui, depois pegar lá no Vimeo o link com o númerozinho, né, que eu vou te pedir para copiar. E você vai colar o número exatamente onde está a ID vídeo. E pronto. Então, aqui tem uma barra, né? Então eu coloquei esses colchetes só pra você saber, mas acho que tá bem explicadinho essa parte. Daí a gente vem pros detalhes do projeto. A gente tem artista, cliente, companhia, enfim, que você trabalhou, fica nessa seção. Lá na página de Work ela aparece ao lado do nome do projeto. A gente tem o diretor, enfim, o produtor. Aqui a gente precisa preencher com Produced by, né, Directed by, precisa ter esse campo escrito assim, porque foi a forma que a gente encontrou de deixar do jeito que você queria ali, porque nem sempre vai ser um campo, é um campo que vai mudando, enfim, então é bom a gente ter isso. Então tem que copiar esse Produced by e escrever, né, a agência, enfim, ou o diretor aqui do lado. Esse campo é fácil, tá? É só editar mesmo em texto. Normalmente, preencher. Ano, você vai escrever o ano. Aqui tá vazio, preencher com os prêmios, e aí é simplesmente uma questão de copiar e colar, né? E ver se tá ali com a linha certinho, como se você estivesse colando num docs, tá? E aqui é uma questão de ver ali o texto, se tá tudo funcionando bonitinho. Mas aqui, se houver. Então, esse campo que é se houver, só vai preencher se precisar. Aqui precisa estar preenchido com stills. Aqui precisa estar preenchido com making off. Não precisa mexer nessa ordem, porque a gente está mexendo pelo drag, tá? Thumbnail, é aqui que você vai editar a sua thumbnail. É só você clicar e ele vai pedir para você fazer o upload de um arquivo do seu computador. E ele vai aparecer fill, né? Tipo, cobrindo esse tamanho todo.
Então, se a imagem tem uma barra preta, ela vai aparecer com uma imagem com uma barra preta. Se a imagem tem um logo no cantinho, vai aparecer com o logo no cantinho. Então, eu recomendo ter uma imagem limpa ali, full, do jeito que você quer e colocar aqui, independente do tamanho. Ele vai criar o fio, mas eu digo assim, não tem nenhuma barra preta, nenhuma borda preta, coisas do tipo. Então, recorta essa imagem antes, vê se a imagem tá bonitinha, limpa, e faz o upload aqui normalmente, como em qualquer outro lugar. Aqui, thumbnail, vídeo, URL, era se a gente fosse ter essa URL do vídeo, mas a gente não tá colocando, porque a gente precisa de uma... Depois eu vou explicar melhor no outro vídeo essa parte. Dá pra gente adicionar um vídeo, tá? Como thumb, mas eu preciso entender esse link, como que esse link precisa estar aqui. E aí, vídeo poster no caso de vídeo, a gente... ele precisa ter um poster, né? Porque o vídeo ele demora um pouquinho pra começar, tem um delay, às vezes trava, enfim, dependendo da internet, isso daí depende de muitos fatores. E aí tem o vídeo poster pra poder, enfim. Essa parte pode ignorar. Pode ignorar. E aqui a gente começa com frames. Eu nomeei dessa forma, né? São os frames do projeto. Aqui tem uma coisa muito importante, onde você vai fazer o upload dos estilos, tá? Esses estilos, eles seguem uma ordem. Então, a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, a imagem 4. Se você quer que a imagem 3 apareça em quarto lugar, você vai precisar apagar e mexer nessa ordem toda, que não tem drag and drop, né? Tipo, ele não consegue ler dessa forma. É bem um formulário mesmo. Então, você precisa colocar... Define primeiro qual vai ser a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, a imagem 4 e assim por diante. E você vai fazer o upload nesta ordem. Então, organiza uma pastinha, pensa nessa ordem e faz o upload daqui. Porque são 12 imagens e elas vão aparecer exatamente nessa ordem. Essa sendo a primeira, daí essa daqui é a última da primeira coluna e começa uma outra coluna, porque a gente está dividindo em duas colunas de 6 imagens. E a última imagem sendo essa daqui. São os frames do vídeo, tá? São os estilos. E aqui, making off, a mesma coisa. A gente segue a imagem 13 sendo a imagem 1 do making off, né? Eu coloquei desse jeito 13, que eu tô seguindo essa ordem, porque... pra você não confundir, né? Imagem 1 poderia, enfim, ficar confuso. Então, os estilos, como vem embaixo, como vem depois, aqui é como se fosse a imagem 13, é a primeira imagem do making off, né? E aí a gente pode ter várias imagens aqui, até essa quantidade, acho que são 12 também. Preferir um número reduzido, por mais que eu quero jogar um monte de imagem aqui, pra pessoa ter um scroll mais fluido e poder mexer nesse site com mais curadoria, sabe? Então é isso, você pode só preencher normalmente, exatamente como eu falei, a ordem influencia. Então, se a imagem 13 não é a que você quer primeiro, tem que trocar. Então, essa daqui vai ser a primeira e essa daqui vai ser a última. Então, também organiza isso antes de vir aqui fazer o upload, mas é só clicar e fazer o upload do arquivo do seu computador, tá? Eu não vou clicar porque vai aparecer todos os arquivos do meu computador aqui na tela. Mas é basicamente isso, você vai fazer o upload aqui. E pode ignorar essa parte de baixo aqui. E é isso. O que é muito importante, você precisa publicar. Sempre, sempre, sempre. Fiz todas as informações aqui, preenchi um projeto novo. Agora eu preciso publicar, senão a gente não consegue ver essas alterações refletidas no site. Então você vai vir e clicar em Update. E pronto, e aí você já pode abrir o site e ver o site. Enfim, ver como esse projeto está no site, sabe? E as alterações que foram feitas. Então é basicamente isso. Isso é um overview geral, tá?